Segunda Crônicas, capítulo de número 26. Segunda Crônicas, capítulo 26, verso de número 16. Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário da sua mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Até aqui tá bom. Eu li o capítulo 26, né? 26 de Segunda Crônicas capítulo 26. Eu li do verso 16, 17 e li também o 18. Uzias, ele foi um bom rei para a nação de Israel. Não na sua totalidade, mas durante uma boa parte do seu reinado, ele procurou andar no caminho retos. Ele procurou andar no caminho do Senhor Jesus, do Senhor Deus de Israel. Durante um bom tempo ele procurou seguir os princípios. Mas depois de um tempo que o reinado foi se estabilizando, no finalzinho da sua trajetória, ele veio se perdendo. Ele se perdeu tanto que ele agora está entrando no templo para fazer algo que era de uma função sacerdotal. E o problema não é só ele entrar no templo e fazer a função sacerdotal. É óbvio que isso é um problema porque Deus deu essa ordem para os sacerdotes. Só que o problema maior, e tudo começa aqui, é quando ele não tem o temor. A falta de temor faz ele entrar no templo e realizar uma função que não cabe ele a fazer. Somente sacerdote deveria fazer. Mas perdendo o temor ele faz isso. E ao fazer isso, ele fica indignado com os sacerdotes que lá apareceram e Deus vai permitir uma lepra sobre a testa dele, sobre a cabeça dele. E é interessante, né? A expressão que a Bíblia usa, a Bíblia fala testa, que veio sobre a cabeça, não é isso mesmo? E resistiram o rei Uzias, tal, e não compete queimar incenso perante o Senhor, filho de Arão, que são consagrados, queimar santuário, não será isso a honra do Senhor, tal. E Uzias se indignou diante do incensário, queimar o incenso, indignou-se ele, pois contra o sacerdote, e a lepra lhe saiu à testa. Lhe saiu a testa perante o sacerdote na casa do Senhor. Deus mandou logo na cabeça, meu irmão. Na cabeça. E é interessante refletir sobre isso, né? A lepra em cima da cabeça, que era um dos locais também que representava quando alguém era ungido a rei, ungido a alguma coisa. É como se Deus estivesse destituindo ele daquela autoridade, daquele cargo, a ponto de colocar uma lepra sobre a sua cabeça. Né? Uzias começou muito bem, mas terminou mal. E vocês já ouviram eu falar isso sobre esse vídeo, porque isso é um princípio no Evangelho que você tem que seguir. Porque não adianta você começar bem e você terminar mal. Não adianta você começar muito bem, começar orando, começar buscando. Sabe, Uzias começou bem, mas teve um final péssimo. Deixou algumas coisas entrar no coração dele, como vaidade, orgulho, corrupção. Quando tudo isso começou a entrar no seu coração, ele foi dominado pelos seus desejos. Ele foi dominado pelo orgulho, pela vaidade, a ponto dele assumir funções que não era para ele assumir. Aí Deus permite a lepra. Por quê? Porque ele perdeu o temor. Porque ele perdeu o controle. Começou muito bem, mas terminou muito mal.
A gente tem que se preocupar com isso, porque a maior promessa do Evangelho não está no início, a maior promessa do Evangelho está no final. O galardão que eu e você vamos receber, nós iremos receber no final e não no início. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, para que no final você receba a coroa da salvação ou a vida eterna. Porque é no final que eu recebo o galardão. É no final que eu recebo as bênçãos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel até a morte. Por isso que a Bíblia diz também em Hebreus que aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está nele. Deus não tem prazer naquele que recua. Por quê? Porque Ele sabe que os resultados eu só vou viver no final. Então, eu preciso entender isso, que mais importante que a forma que eu começo sempre vai ser a maneira como eu termino. Tem gente que começou esse ano muito bem. Tem gente que começou ano passado muito bem, mas terminou 2020 mal. Tem gente que está começando bem esse ano. Voltou a colocar um gás na sua fé para buscar o Senhor. Agora guarda isso, persevera e mantém para você chegar até o final. Porque o mais importante não é a forma como você começou. De repente você está ouvindo essa palavra e você está falando assim: ah, mas eu tenho 40 anos de crente. Você pode ter começado muito bem nesses 40 anos e está terminando agora incrédulo, sem crer em nada, fraco na fé, desanimado, sem força. Só que as tuas últimas obras precisam ser melhores que a primeira. As minhas últimas obras devem ser essenciais. Olha o ladrão da cruz, que passou a vida inteira de repente cometendo coisas erradas, sendo marginal, mas no final ele reconheceu Jesus como Senhor. Aí Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo. Por quê? Porque houve arrependimento, porque houve remissão nas suas últimas obras. É assim que eu tenho que viver, fazendo com que as minhas últimas obras sejam melhores, sejam maiores, fazendo com que as minhas últimas obras sejam uma bênção. Porque o que adianta começar cantando, mas terminar xingando? O que adianta começar profetizando, mas terminar falando mal dos outros? O que adianta começar indo para a igreja de segunda a segunda, mas terminar não assistindo nem culto online, nem presencial e muito menos online? O que adianta começar buscando ao Senhor com intensidade, indo para monte, fazendo vigília de oração, e quando terminar, não conseguir dobrar o joelho, não conseguir falar com o Pai, não conseguir se envolver nas coisas de Deus? Eu estou dizendo que o seu final sempre precisa ser melhor. Por isso que hoje é um dia que Deus te dá oportunidade para que você faça diferente. Talvez até ontem tenha sido totalmente contrário, mas hoje você pode fazer diferente. E aproveita, porque você não sabe quais serão os seus últimos dias na terra. Então, viva hoje como se não existisse amanhã. Faça hoje como se fosse o teu final e faça desse final as melhores obras, os melhores dias. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu final precisa ser melhor que o meu começo. A maneira como eu persevero, a maneira como eu creio, a maneira como eu vivo o Evangelho, a maneira como eu mostro o amor de Jesus, a maneira como eu vivo a palavra, a maneira como eu compartilho das coisas do Senhor. Então eu preciso entender isso aqui. Uzias começou muito bem como rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas depois foi se perdendo. O orgulho foi entrando no seu coração. Ele foi levado pela vaidade, pelas circunstâncias. Olha o que o texto diz: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Olha o que ele fez: deixou o orgulho entrar, aí começou a se corromper. No finalzinho, deixou a vaidade entrar no coração. Sabe, você não pode ser dominado pelo orgulho, você não pode ser dominado pela vaidade. Às vezes Deus te abençoa tanto como Deus abençoou Uzias. Ele estava próspero, a nação estava bem, ele estava fortalecido. Só que ele deixou tudo aquilo que ele viveu entrar no coração dele.
A ponto, talvez, dele achar que tudo aquilo ali era mérito dele. Que ele estava orgulhoso, soberbo, prepotente. E às vezes Deus te deu muita coisa, mas você também está sendo prepotente, está sendo orgulhoso, está sendo soberbo. Simplesmente acha que tudo aquilo que tem é fruto das suas mãos, é fruto do teu esforço, é fruto do teu trabalho. Glória a Deus que você trabalha, você se esforça e você dá o seu melhor. Mas se não fosse Deus te dando saúde, se não fosse Deus te dando vida, se não fosse Deus te dando oportunidade para você se levantar todos os dias. Porque tem gente, às vezes, com mais condições de escolar do que você, com mais condições profissionais que você, e não chega em certos lugares. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você não pode deixar com que o tempo da prosperidade venha tomar o teu coração a ponto de você ficar orgulhoso, a ponto de você ficar soberbo, e de achar que não depende mais de Deus. Para que eu vou querer Deus? Eu posso ter o médico que eu quero, o plano de saúde que eu quero, a casa que eu quero, o carro que eu quero. Eu posso ter tudo que eu quero. Até pessoas eu posso comprar com dinheiro. Para que eu vou querer Deus? Cuidado. Essa linha, ela é tênue. O mesmo orgulho que tomou o coração de Uzias fez com que ele fosse levado a uma vida de lepra. Ele recebeu lepra na testa. Por quê? Porque o pecado do orgulho, o pecado da corrupção fez ele perder o temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então eu preciso não deixar ser influenciado pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Dependa de Deus. Sempre coloque o teu coração dessa forma. Que tudo que você tem, tudo que você possui, é porque Deus resolveu te abençoar, é porque Deus resolveu fazer, é porque a misericórdia dele resolveu ser estendida sobre a sua vida, é porque a mão dele veio para te alcançar. Tudo que você tem, tudo que você faz, é porque Deus te dá força para fazer. Sempre coloque a sua vida com dependência de Deus. É óbvio que nem tudo que temos e possuímos, é óbvio que Deus não vai fazer tudo para mim. É isso que eu quero dizer. Deus não vai colocar tudo na minha mesa, mas Ele vai me dar força, Ele vai me dar ânimo, Ele vai me dar saúde. É você que trabalha, é você que estuda, é você que faz faculdade, é você que presta um concurso público, é você que melhora o seu currículo, é você que melhora a tua capacidade de informação sobre as coisas. Muita coisa é você, mas você precisa entender que sempre que você se esforça e tem tudo isso, a tua dependência continua sendo de Deus. Porque se não for Deus, nada na nossa vida funciona. Nós confiamos e dependemos totalmente dele. Não deixa a soberba, a arrogância e a prepotência dominar o teu coração. Você já parou para perguntar e para perceber também que de repente Deus está te dando prosperidade, Deus está te abençoando tanto para que você estenda a mão ao próximo, para que você abençoe quem precisa, para que você ajude os necessitados? Você já parou para perceber que de repente Deus está abrindo portas para você, para que você ajude o reino dele, para que você ajude pessoas, para que você faça pelos outros? E guarda isso, quanto mais você fizer pelos outros, mais Deus vai fazer por você. Porque isso é princípio de oração. Quando eu faço pelo próximo, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para o outro, Deus também estende a mão a mim. Então eu preciso entender que toda a minha dependência é de Deus. Por mais que eu consiga, porque eu tenho currículo, porque eu tenho faculdade, porque eu falo 3 idiomas, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho network, influência, amigos, empresa, porque eu nasci numa família boa. Por mais que você consiga tudo isso por causa de uma série de coisas, entenda que você continua tendo dependência de Deus. E não deixe o orgulho te dominar, a soberba te dominar, a prepotência te dominar. Não deixa as circunstâncias dominarem o seu coração. Porque olha o que vai acontecer com Uzias. Ele é dominado pelo orgulho. Exaltou-se o seu coração, até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor
para queimar incenso no seu altar. Queimar incenso no altar do incenso. O que ele faz é assumir uma função que não competia a ele. Assumir uma função que era voltado para pessoas que eram consagradas a isso. Só que a falta do temor dele, a falta de temor dele faz ele tocar em coisas que eram santas, que pessoas consagradas deveriam cuidar. O problema de quando você perdeu o temor é quando você perde o limite. Isso é muito perigoso. Quando você perde o temor, você perde o limite. E quando você perde o limite, você fica sem aquele ponto para te avisar o caminho que você está entrando, os lugares que você está entrando, as pessoas que você está se envolvendo, porque você perde o limite. Ah, já estou pecando, já estou fumando, já estou bebendo, já estou cheirando, já estou fazendo, e papapá. Aí você vai entrando num caminho sem volta, porque está sem temor, está sem limite. As coisas vão te afundando até que você entra em um abismo, em um túnel sem saída, preso na escuridão, sem encontrar esperança e vida para você viver algo novo. Percebe isso? A importância de você manter o teu temor ao Senhor, guardar a sua vida nele, fugir da aparência do mal, colocar limites na sua vida para que você não caia nos laços que o teu inimigo tem colocado sobre você com a intenção de tentar te atacar, desarticular e atingir a sua vida. De repente Deus te colocou em certos lugares porque Ele tem uma obra, Ele tem um propósito, Ele tem algo para cumprir. De repente Deus te colocou numa empresa, Deus te colocou numa cidade, num estado. De repente Deus te levou para outro lugar porque Ele tem algo ali para fazer. E Ele começou a te prosperar, te abençoar, fazer as coisas acontecerem na sua vida. Só que você não pode deixar com que aquilo que Deus está fazendo venha corroer teu coração a ponto de você ser orgulhoso e se tornar corrupto. E perder sua dependência de Deus, perder o temor, perder o limite e ser levado pela influência do maligno. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários: eu não vou perder o temor a Deus, eu não vou perder os meus limites, né? Não sei, eu não vou deixar o orgulho me dominar, eu não vou deixar a soberba me dominar. Coloca aí no comentário, declara isso, profetiza isso. Eu não vou deixar a prepotência me dominar. Quando Deus fizer na minha vida, quando as coisas começarem a acontecer, quando Deus começar a me abençoar, eu não vou me vender, eu não vou me corromper, eu vou permanecer firme nos propósitos que Deus tem estabelecido para a minha vida.